Caminhos Espirituais para a Saúde Mental. Porque eu sou profissional da saúde, né? A gente fala muito sobre saúde mental. Todas as vezes que alguém me chama para pregar na igreja deles, é muito para falar sobre saúde mental, né? Tem a ver comigo, né? Assim, mas a gente sempre usa a Bíblia como nosso referencial para tratar de saúde mental. Mas saúde mental é um assunto também espiritual, né? Saúde mental é um assunto, queridos, de vida e de morte. Às vezes nós negligenciamos a saúde mental, né? Nós falamos, às vezes nós até também, as pessoas estão doentes, né? Com depressão, com ansiedade, e às vezes nós nem damos tanta importância, achamos que é frescura, né? Ou achamos que você está distante de Deus, por isso que você está doente, e a gente vai, enfim, desconstruindo esse tema que é tão valioso, é tão sério, né? Eu até, não sei se o Cosmar vai conseguir, um vídeo de um pastor que se suicidou. A gente lida muito com suicídio, gente, lá no hospital. O número de suicídio que causa morte por suicídio é muito mais alto do que com problemas cardíacos. É muito alto o índice de suicídio no hospital. E assim, não é tão então, o índice de suicídio é muito alto, inclusive entre cristãos, né? Então, eu já tenho dois pacientes que eram cristãos e que suicidaram. Então, a gente também não pode falar suicidou porque ele é fraco, suicidou porque ele não crê em Deus, porque de fato não é convertido, não é nada disso. A doença mental é muito grave, né? Nesse vídeo é de um pastor dos Estados Unidos, de uma igreja muito grande lá da Califórnia, um pastor de 42 anos que se suicidou, né? Ele lutava contra a depressão há muitos anos, né, na vida dele, e ele, inclusive, a causa da igreja maior era abrir projetos sociais para tratar pacientes da saúde mental, né? E ele trabalhava muito com isso na igreja. Mas um dia, né, a esposa dele também é jovem, igual ele deixou 3 filhinhos, assim, um de 7 anos, parece que um de 10, e uma criança de 2, menino de 2. Mas, e aí um dia, e ele sempre pregava para a igreja falando, me ajudem, por favor, eu não quero morrer, eu quero viver. Mas tem dias que a minha alma está dilacerada, quase que eu tiro a minha vida. Né? Ele sempre pregava, pedia ajuda sobre isso. Mas um dia a esposa dele foi procurá-lo e achou ele morto, ele havia ressuscitado, enforcado. Então, é muito grave isso. A gente não pode banalizar a saúde mental, né? A gente lida com coisas muito sérias. E aí a gente tem que entender sobre o que é transtorno mental. Quando eu falo a palavra transtorno na frente de uma doença, significa que não tem cura, tem tratamento, né? Transtorno de TDAH, transtorno de espectro autista, transtorno de depressão, que é diferente de um quadro de tristeza, transtorno de ansiedade é diferente de uma pessoa que está ansiosa, preocupada, que ela vai fazer algo no dia de amanhã, aí ela está preocupada com o que ela vai fazer, ela tem alguns sintomas ali, né? No corpo, porque ela está preocupada, mas não é ansiedade, não é um transtorno de ansiedade, porque o transtorno de ansiedade não é zero, né? E toda vez que eu uso a palavra, o transtorno borderline, que é muito terrível o transtorno borderline, tem muito paciente que borderline, que eles têm uma angústia muito profunda na alma, eles são extremamente emocionais, eles só perdem o campo emocional. Eles sentem dor e angústia, tristeza por tudo, né? Então, eles oscilam o tempo todo. E tem o transtorno, e eles são muito dependentes dos outros, carentes demais, se apegam muito aos outros, né? O borderline. E aí o border suicida demais. O índice de suicídio do borderline é muito alto. Eles são muito frágeis, né? E aí é muito perigoso o border. E a gente tem border, né, no meio da igreja. Tem transtorno bipolar, que é a bipolaridade, é um transtorno que oscila entre 2 humores muito fortes, né? Que é a depressão muito forte, a euforia, né? Por isso que é bipolaridade. Então ele oscila esses 2 campos o tempo todo. Quando ele está em um, está em outro, né? A euforia é aquela coisa de querer fazer tudo, de querer comprar tudo, de querer, sabe? Fazer tudo de uma vez só, né? Ele fica super eufórico,
psicótico, ele foi para um outro mundo, outro campo, é um mundo paralelo ao nosso. Ele não está mais habitando dentro desse mundo nosso. É o mundo das psicoses. E ali eles criam pensamentos de delírios, alucinações, eles criam um mundo paralelo ao nosso. Tá? E para eles aquele mundo deles é o mundo real. Não adianta a gente tentar trazer de volta para o nosso mundo, né? Porque eles vivem sob delírios e alucinações. Aí, claro que eles são medicados, têm que ser medicados, porque senão não dão conta, né? É muito intenso. O esquizofrênico também suicida muito, né? O índice é muito alto de suicídio de esquizofrênico. Não sei se vocês lembram daqui mesmo, que chamava de menino, a família dele todo tem quadro de esquizofrenia, e ele pulou de um prédio, e suicidou. O rapaz novo, ele cresceu, aos 17, 18 anos ele deu o primeiro surto de esquizofrenia e não volta mais. O surto ele acontece a partir dos 18 anos, né, até os 40 anos, depois dessa idade ele não surta mais, mas ele surtou assim que ele fez 18 anos. O pai era esquizofrênico, né, e ele se tornou esquizofrênico, e ele suicidou com 20 e poucos anos, longe do prédio ali, mas eles não têm noção do que eles estão fazendo, entende? Então, esse tipo de paciente, eles vão ter que ser assistidos pela família muito de perto, né? É uma cruz que o familiar vai ter que carregar, porque eles não têm condições de ter autonomia, sabe? De reger a própria vida deles. Eles sempre vão ter que ser acompanhados por familiares. E é muito triste isso, né? Porque, imagina, vai se tornar a família alguém que vai ter que cuidar para a vida toda. Então, tem pacientes de 60 anos que têm esquizofrênico e às vezes a pai e a mãe têm 75 anos, né? Então, isso tudo faz parte da saúde mental, né? Como é que surgem os transtornos mentais? Primeiro fator é predisposição genética, né? Pessoas que têm uma estrutura familiar, que têm predisposição a ter depressão, quadro depressivo, né? Gente forte. E igual eu falei, a depressão é diferente da tristeza. A depressão é um transtorno, né? Então, tem pessoas que têm uma predisposição a ter esses quadros, né, crônicos da doença. E então, quando ele lida com um drama na vida, a doença vai aparecer, entendeu? O quadro depressivo vai aparecer. Então, por exemplo, ele tem uma predisposição genética a ter, e aí ele lidou com a morte de um ente querido que foi traumático, e aí ele pode desenvolver um transtorno e nunca mais voltar, né? Então, ele vai ter que ser, o paciente vai ter que ser acompanhado por medicamento, né? E tomar medicamento para a vida toda, para regular o humor dele, senão ele não consegue viver, gente. É impossível. Ele não consegue sair da cama. Não tem jeito. Então ele vai ter que tomar um remedinho, né? Para organizar o humor dele. Então o cérebro desses transtornos é muito potente. O cérebro cheio de energia. Eles são muito intensos, né? Então, eles têm que tomar geralmente um antidepressivo, um ansiolítico, né? Para regular o humor deles. E ser acompanhado pelo médico. Então, isso, gente, não depende de ser cristão ou não, tá? Isso é um fator biológico. Outro fator que leva a pessoa a adoecer, a ter as primeiras crises, não voltar mais, é droga. Então, a pessoa tem uma predisposição a ter esquizofrenia, bipolaridade, borderline, né? E aí ela usou droga, acabou. Mesmo o TDAH, mesmo o autismo. Se ele usar uma droga forte, pode ser que o cérebro dele, né, entre em colapso e surto, ele nunca mais morre. É outro fator da droga. E o outro fator que é muito relevante, que a gente leva muito em conta, que é a história do indivíduo. O lugar onde o indivíduo foi construído, a história de vida dele. Então, se ele vem de uma família muito disfuncional, uma família onde ele sofreu abandonos, né? O pai não cuidava da família, foi embora, a mãe saiu para trabalhar para ser provedora, esse filho ficou ali abandonado, né? E ele sofreu abusos, enfim, foi muito traumática a história de vida dele. Esse indivíduo também, se ele tiver predisposição, ele pode vir a ter a doença, tá? E uma vez que tem a doença, tem o CID, porque essas doenças têm o CID. O CID classifica a doença do paciente, né? A depressão é o CID-10, tem o FT2 que classifica o nível de depressão que o indivíduo tem. Então, são doenças, a gente não pode desmerecer isso, né? Porque às vezes a gente ouve,
tirar o remédio à química de uma vez, porque senão o seu corpo vai sentir. E aí, depois a crise vai ser muito maior. Né? O recomeço do tratamento é muito maior. Então, nós precisamos entender a doença, o quadro clínico das doenças. Né? Nós podemos orar no momento de depressão, de crises ansiosas. Claro que nós devemos orar. Né? Nós devemos orar. Claro, Jesus, né? Acalma o coração dessa pessoa, cuida dela, cuida da mente dela, né? E a gente ora ao Senhor. Mas, gente, clinicamente falando, nós somos biológicos, né? Nós habitamos um corpo aqui. Esse corpo vai sentir os agravos da vida, né? Das doenças que surgirão. Agora, nós precisamos entender que, existencialmente falando, nós vivemos num mundo caído, um mundo de pecado, né? E nós estamos sujeitos a todos os males, a todas as doenças, né? Então, nós precisamos entender isso. Então, tem pacientes que são muito resistentes. Ah, mas eu não queria tomar remédio. Ah, mas eu não quero tomar remédio. Ah, eu tenho preconceito com remédio. Deixa eu ver se no consultório todo dia. Não é questão de preconceito. Seu corpo precisa, sua cabeça precisa desse remédio para funcionar. Não tem jeito. Entende? Aí eu falo assim, as pessoas têm uma resistência sobre tomar um remédio, né? Psicotrópico, para ansiedade, depressão e tal. Mas, né? Tem diabetes, toma remédio. Tem hipertensão, toma remédio. É biológico, tá vendo? Tem que tomar mesmo, né? Mas não toma em quesito de saúde mental, né? São transtornos mentais, né? Às vezes a gente até analisa a questão do TDAH, mas o TDAH é muito grave. Os efeitos do TDAH na vida de um indivíduo trazem muitos transtornos. Primeiro, desatenção, ele não consegue focar. Para ele já é um desespero. Ele sofre com isso. Porque todo mundo está dando conta e ele não está dando. Né? E aí, ele começa a sofrer. Aí começa a ter ansiedade. Entendeu? Uma coisa vai puxando a outra. E ele vai tendo crise. Mexe com a autoestima dele. Né? Porque, poxa, eu não dou conta de nada, eu sou burro mesmo. Todo mundo está indo, eu estou ficando. Está vendo o sofrimento emocional que gera de um transtorno que é biológico, que é genético? Então, antigamente, não tinha esses nomes, né? Aí as pessoas evadiam da escola, não estudavam, existiam, né? E os pais não tinham conhecimento também, né? Não estudavam muito sobre isso, né? E aí as pessoas pararam de estudar. Entendeu? E isso não é uma condição de parar de estudar. A pessoa com TDAH, ele é muito inteligente, inteligentíssimo. Tem um cérebro fenomenal para captação de ideias, para resolução de problemas. Muitas das vezes são inteligentíssimos no sentido de empreendedorismo, sabe? Um cérebro muito potente, não tem nada a ver com, ele não vai conseguir aprender. Não, ele vai aprender, ele só precisa conseguir focar. Ele é desatento, no princípio, e tal, ele tem uma atividade social, né? A cadeia social deles às vezes é muito baixa, tanto do autismo quanto do TDAH, então eles têm um pouco de intolerância social, eles são mais isolados na vida deles, né? Mas eles têm um pouco de intolerância, a cadeia social deles é muito baixa. E às vezes pessoas assim se isolam, aí todo mundo acha, não é mentira, não é não sei o quê. Que ela não consegue lidar, entende? Gera pânico nela quando ela está num lugar e a bateria, o cérebro dela já deu start ali, de cansar, de como eu sou desse lugar, ela quer sair, né? E muita gente fica forçando isso. Não dá muito. Entende? O TDAH tem o cérebro foca naquilo que ele gosta, né? Aquilo que ele gosta, ele vai ser muito bom. Entendeu? Então, ele só consegue focar em algo que ele gosta, né? E a habilidade maior dele. E a habilidade maior dele vai se sobressair até melhor do que a pessoa que tem TDAH. Entende? Então, assim, isso é fator biológico. A gente não pode, enfim, descaracterizar as doenças, entende? É um problema. E nós precisamos lidar com isso, né? Aí, o suicídio, por exemplo. O suicídio, às vezes as pessoas que têm quadro depressivo, transtornos que eu falei para vocês, são muito propícios a suicídios, né? Polaridade border, suicida muito, né? Mas, às vezes a gente tem paciente lá que suicida por uma tristeza. Ele não conseguiu elaborar aquela tristeza naquele momento, e o suicídio acontece em questão de
sabe? E ele fala sobre a dor existencial dele, a fadiga de alma, a dor da alma, né? Isso é muito verdadeiro. Então, a gente, claro, nós cristãos, nós temos Jesus, a gente ora, o Senhor nos ajuda nessa caminhada, Ele alivia, né, a nossa dor. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, mas não vamos, né, desmerecer as dores, não vamos demonizar as doenças, porque isso é um fator clínico, e nós somos biopsicossocial, né, e espiritualmente falando, nós somos o que? Corpo, alma e espírito, né? Então, existencialmente nós vivemos nesse mundo, então nós vamos ter doenças, não tem jeito, lidamos com os problemas da vida. Esse sobe e desce da vida, ele é natural, né? Nós vamos lidar com isso. Tem um autor de abordagem que eu gosto muito, que ele fala muito sobre assim, o ser humano, ele é naturalmente angustiado, né? Nós todos temos angústias, todos, né? Aí às vezes a gente fica querendo procurar aquela coisa, aquela sensação de não sentir angústia, incômodo nenhum. Isso não existe, especialmente falando, isso não existe. Nós sempre vamos nos sentir incomodados com alguma coisa, entende? A nossa alma sempre está se incomodada com alguma coisa, é natural. Por quê? Porque nós vivemos aqui no mundo caído. Então, todo ser humano, ele é angustiado. Alguma coisa sempre está incomodando. Por mais que ele gerencie as emoções dele, vai sempre ter uma coisinha ou outra que vai incomodar. Não é assim? Você se percebe assim, eu me percebo assim, né? E aí a gente vai gerenciando esse sofrimento, a gente vai gerenciando essas angústias, né? Essas emoções, alegria, tristeza, raiva, medo, frustração, culpa. Nós todos sentimos isso. Quem não sente isso? Não é? Quem não sente? Na nossa vida toda, nós vamos sentir emoções assim, são angústias, né? E aí, hora ou outra, a gente vai estar com aquela sensaçãozinha de incômodo, uma preocupação, mas isso é angústia, né? Porque todo ser humano tem angústia, entendeu? Aí às vezes a gente fica buscando aquela falsa sensação de não sentir nada, né? A gente até sofre porque está sentindo alguma coisa, né? E aí a gente sofre. Mas é normal a gente saber elaborar as nossas angústias. Por que eu senti isso? De onde veio? Qual foi a causa? Analisar, né? E a terapia é para isso. A terapia é o quê? O que é a terapia? Você fala, né? A sua dor existencial, a sua angústia, e você vai ouvindo o que você está falando. Entendeu? O seu cérebro capta essa fala e você vai sendo aliviado dos sintomas, naturalmente. Isso é um fator natural do corpo, né? O psicólogo vai fazendo as intervenções, mas a própria fala já te ajuda a tirar um pouco do peso daquela angústia que estava em você. Entendem? Então, nós precisamos nos entender mais e até nos permitir entender quem nós somos de fato. O autoconhecimento, ele liberta a gente, saber de onde nós viemos, né? A questão da nossa família, com a nossa construção emocional, isso tudo diz muito do que nós somos, do que nós sentimos, existencialmente falando, não é? Claro que quando a gente encontra Jesus, algo novo, são pensamentos novos, né? A perdão, a reconciliação, ótimo, já diminuiu o problema existencial, né? Que a gente carregava, os fardos já foram sendo tirados, mas sempre vai existir, porque nós vivemos no vem e vai, né? Igual a onda do mar, vem e vai, entendeu? E nós sempre vamos sentir algumas coisas. A vida nunca vai estar totalmente assim, coisa sem sentir nada, nunca vai existir isso. Aquele que busca isso vai se frustrar, porque nunca vai existir. Mas nós temos que nos contentar em saber cuidar de nós, gerenciar as nossas emoções, né? E saber lidar com os nossos conflitos emocionais. A gente chama de gerenciamento das emoções. Então, assim, nós não podemos banalizar a saúde mental. Muitos crentes suicidam, muitos pastores suicidam, né? Muita gente dentro da igreja tem transtornos de personalidade, que é a bipolaridade, que é o border, né? Borderline. Muito cristão tem isso. E é natural, porque é uma causa que eu falei para vocês, primeiramente, o quê? Biológica, né? De fatores de transmissão genética. Vocês entendem?
a gente entender o processo da doença e até para a pessoa ter um CID, né? E saber identificar qual é clinicamente a doença da pessoa. Vou tirar vocês para mim, não tem, ele tem sintomas de diagnósticos assim, mas ele não tem o CID ainda, ele não sabe, ele não fez uma avaliação, né, tal. É uma das coisas que a gente pede primeiro que ele vá fazer uma avaliação para ele chegar com um diagnóstico para a gente fazer as intervenções que a gente precisa fazer dentro do quadro clínico dele. Vocês entenderam isso? Então, o José uma vez atendeu um pastor que estava querendo se suicidar, né? A gente chama de pulsão de morte. Queria morrer. Ele se afastou da igreja, assim, ele não pregava mais, ele não afastou, né? Isolou. A esposa dele procurou José. Ô pastor, eu sou o senhor psicólogo, então o marido já morreu, o marido já está vigiando 24 horas para ele vai se matar. Um senhor de quase 60 anos, mais de 30 anos de ministério. E ele queria morrer, né? E o José, eu lembro que o José tratou dele na casa dele, porque ele não conseguia nem elaborar nada. De tanta dor que ele tinha na alma. É um homem de fé, um homem que cria em Deus, um homem obediente a Deus, um homem que amava a Deus. Entendeu? Esse corpo dele, né? A química do cérebro dele, se juntou com aquilo que ele viveu, existencialmente falando, entendeu? E gerou aquela dor terrível na alma dele, né? E o José fez um trabalho com ele de quase 6 meses para restaurá-lo, né? Para ajudar a saúde de pé de novo, entendeu? Ele perdeu mais de 30 quilos, ele parou de comer, o cabelo da cabeça dele caiu todo, enfim, essas doenças vão tendo esses agravamentos aí, as pessoas vão se degenerando. A gente tem paciente internado lá no caso de depressão no hospital, da pele e osso. Entendeu? Cadavérico, né? Você chega perto dele, eu ando no seu laboratório lá no hospital, né? A gente avaliar o paciente, que a gente avalia. Você vê que a pessoa, ela olha meio catatônica, parada. Não tem vida ali. Entende? Mesmo sendo praticado, do jeito que eles estão sendo. Né? Então, é sobre isso, tá? Abre comigo a Bíblia lá em Salmos 42. A Bíblia é um livro de sabedoria, né? Trata da nossa relação com Deus, né? E nos ajuda a lidar com esses sobe e desce da vida, né? Essas coisas que lidamos na vida, com perdas, né? Perdas do trabalho, perdas de um ente querido, né? E a Bíblia ela vai nos dando condição, conhecimento para esses enfrentamentos, tá? E nós vamos vivendo isso, vamos lidando com isso. Vamos ler lá o Salmo 42? Então, saúde mental é um assunto espiritual, tá, gente? Saúde mental é um assunto de vida ou morte, né? De vida e morte, tanto em termos literais também, como em termos espirituais, físicos, né? Então, nós precisamos tratar disso com mais zelo. Salmo 42, vamos ler. Esse salmo é o salmo dos coraitas, né? Dos filhos de Corá. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? A pessoa que está falando aqui, né? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. O ruído das tuas catacubas,
Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Queridas, esse salmo, essa pessoa que escreveu esse salmo, ele está terrivelmente enferma, tanto no corpo como na alma. No verso 1 aí ele está falando: olha, por que estás abatida? Por que está triste, ó minha alma? Por que você está encurvada dentro de mim? Por que está desesperada, minha alma? Quando a gente está falando de alma, a gente está falando de mente, Por que você está sem esperança? Ele começou a falar da dor dele, percebe? Conversando com ele, que eu falei para vocês da terapia, quando você fala, você começa a se ouvir. E ele começou a falar para a alma dele: olha, por que está perturbada? Por que esse desespero, minha alma? Por que está doendo tanto? Por que está tomando contra mim, influenciando na minha mente, nas minhas emoções? Por que, minha alma? Por que você está tão abatida assim? Por que está tramando essa dor dentro de mim? Por que você está influenciando a minha alma? Esse desespero de alma está influenciando nas minhas relações pessoais? Por que está influenciando no meu humor? Eu estou triste, eu estou angustiado. A alma desse autor aqui, desse escritor, está doendo demais, gente. É um desespero de alma, E ele está falando: olha, por que você está abatida? Por que você está desesperada? Uma alma desesperada, gente, é uma alma cheia de grito. É uma alma cheia de grito. A gente vê as pessoas chegando no hospital gritando de desespero, de dor de dentro da alma, sabe? Não é uma dor física, é uma dor de alma, de emoção, E aí as pessoas fazem exame e não acham nenhuma doença ali, e a alma dolorida, doendo, e elas estão desesperadas, angustiadas, e algumas falam assim: não me deixa morrer. Está doendo muito, eu estou desesperada, mas não me deixa morrer, por favor. Esse salmista está falando assim: por que você está batida, minha alma? Por que está tão perturbada? Por que está desesperada? Por que está faltando esperança? Por que eu não consigo olhar para o dia e achar o dia bonito? Por que tudo está escuro? Tudo está negro, preto, turvado, turvado. Quando a pessoa está com a alma angustiada, ela fica assim, gente. Os dias ficam escuros. Ela não consegue ver cor, ela não consegue ver luz. E o salmista está falando, olhando para dentro dele, expressando essa dor da alma. E nós precisamos fazer isso, sabe? Diante de Deus, nós podemos fazer isso. Eu, a parte aqui que ele está falando: nossa, eu estou tão distante de Deus, Eu tenho saudade lá quando eu estava lá no meio do povo, no meio da multidão, na casa de Deus. Ele vem falando aqui. É uma pessoa que estava distante de Deus. Estava perdida, existencialmente falando, espiritualmente falando, mas ele parou para olhar para a dor dele. Olha, está doendo demais, eu não consigo me alimentar, eu não consigo sorrir, eu me afastei das pessoas que eu amo, eu não tenho prazer na vida, eu não tenho expectativa de vida. É isso que ele está falando para a alma dele. E quando a alma está em dor, a gente não consegue ver nada de vida, a gente só vê morte, só sofrimento, nós não conseguimos enxergar, sabe? Por isso que as pessoas se matam, porque elas não conseguem ver vida, E o salmista está dizendo para a alma dele, a dor dele, o desespero dele, a falta de esperança dele. E às vezes nós temos que olhar para a nossa alma e lidar com isso, sabe? E não, fugir. Opa, está doendo, porque está doendo demais, sabe? E aí o verso 3, ele fala: olha, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite.
Ele estava viciado em lágrimas. Só chorava. Já viram aquelas coisas que a gente vicia em falar daquilo? Às vezes a gente vicia, né? Uma doença, a gente vicia em falar da dor da gente, do sofrimento da gente, da mágoa, né? Aqui ele estava viciado, ele estava com a alma irritada, ele estava só chorando, desesperado. As pessoas não param de chorar quando elas estão com a alma nesse lugar. Choram. Tem gente que chega no consultório para consulta, na hora que ele abre a porta, ele já entra chorando. Né? A dor da alma dele é profunda. O autor está falando aqui, olha, o meu alimento, as minhas lágrimas servem de mantimento, né? De alimento, de dia e de noite. Ele estava chorando de dia e de noite, sem parar. Porque estava doendo muito. Vocês conseguem entrar na dimensão desse salmista aqui, da dor que ele está sentindo? Tem um pouquinho de empatia. Ele estava chorando de dia e de noite. As minhas lágrimas servem de mantimento, de dia e de noite. Ou quando me diz constantemente, onde está o teu Deus? E as pessoas, às vezes, quando nós estamos com a alma em dor, em sofrimento, que mora. Porque ele é fraco. Né? As pessoas perguntam para nós. Meu Deus, você não entende? Não é assim? E às vezes a pessoa só tem lágrimas. Ela só tem lágrimas. A dor existencial faz isso. Ela produz lágrimas. Ela produz desespero. Né? E aí o salmista está expressando isso aqui. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Eu não sei se vocês já passaram por um momento tão terrível na vida, mas eu já passei. E que a gente não quer parar de chorar. Eu acho que Deus, eu vivi isso até para eu conseguir ter mais empatia com os meus pacientes, sabe? Hoje eu vejo isso. Pelos irmãos. De chorar. Tudo era chorar. Ia falar do assunto, chorava. Lembrava do assunto, chorava. Ia dormir, deitava, pensava, chorava. A gente não fica assim, né? Quando a sua alma está limitada, quando a sua alma está cheia de morte, de dor, de luto, a gente só quer chorar. Né? E aí o salmista está falando dessa dor dele existencial, né? Viciado em lágrimas, eu só sei chorar. O verso 4, 5, 6 fala, olha, verso 4, quando me lembro disso, dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e de louvor, e com a multidão que festejava. Né? Ele está falando, sabe de quê? Da presença de Deus. Ele lembrou de Deus. Provavelmente ele estava afastado da presença de Deus, né? Não estava congregando mais. Porque às vezes a dor da alma nos afasta de Deus. A gente culpa Deus, né? A primeira coisa que a gente faz é culpa Deus. A gente que é cristão. Né? Aí ele começou a lembrar. Opa, deu saudade da casa de Deus. Deu saudade da multidão que festejava, que cantava louvores. Quando me lembro disso, dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Você sabe que a igreja é pura, gente? É. Igreja não é um lugar de as pessoas banalizaram, né? A igreja só dá problema, a igreja só dá sofrimento. A igreja é um lugar de cura, gente. Nós precisamos crer nisso. E o salmista está lembrando aqui, olha, né? Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. No verso 5, olha, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele lembrou de Deus. Espere em Deus, pois eu vou voltar a louvar. Eu ainda louvarei na salvação da sua presença. Ele se lembrou de Deus de novo. Olha, eu já estive lá, festejando com a multidão, cantando louvores com os irmãos. Era bom, era saudável, era gostoso, me gerava contentamento, me trazia paz. E agora eu estou distante disso, eu estou distante de Deus. E aí ele volta para Deus, né? E ele fala, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda vou voltar a louvar
aí ele fala, olha, minha alma, você vai voltar a louvar. Você vai voltar a cantar. Sabe que eu vivi isso também? Houve um tempo de lutas que eu não queria cantar mais. Eu falava, não saía. Eu tentava cantar, não conseguia. Às vezes até cantava mecanicamente, mas eu não sentia mais luz em mim. A dor rouba a alegria da gente. Rouba a alegria da salvação. Entende? Espiritualmente falando. Né? E eu falava, não quero mais cantar. Por quê? Por que cantar? Eu parei de cantar. Em casa, eu canto igual cigarro. Eu amanheço cantando. Né? Como a mamãe fazia. Eu amanheço cantando. Eu parei de cantar, silenciou. Sabe? Um dia, o Isaac falou, mãe, você não canta mais em casa? Eu falei, não sei por que, filho. Acho que eu perdi a vontade. Perdi a alegria. Né? Quantas vezes eu subia aqui era difícil. Eu subia fria, gelada, com a alma em dor. Como essa salmista aqui. Né? E aí é assim. Aí o salmista olha para dentro da alma dele e fala, olha, espera em Deus, porque eu vou voltar a louvar. Eu vou voltar a cantar. Eu vou voltar a cantar. Eu vou voltar para a presença de Deus. Aleluia. O meu Deus é dentro de mim. Oh meu Deus, dentro de mim, a minha alma está batida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Monte Hermon, e desde o pequeno monte. Eu lembro de ti, Senhor. De quando eu caminhava com o Senhor, de quando eu andava com o Senhor, aquelas regiões, né? Que ele caminhava naquele lugar. Ele começou a lembrar de Deus, dos feitos de Deus, da grandeza de Deus. Aí o 8, né? Verso 8. Verso 8 fala assim: contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. O Senhor, Ele manda a misericórdia dele, Ele manda o alívio dele, Ele manda o bálsamo dele, Ele manda a cura dele. Né? O salmista falando, olha, eu me lembro de quando eu vivia com Deus, eu me lembro da comunhão com Deus, eu me lembro dos momentos de louvores com Deus. Quantas pessoas a gente não encontra que está com a alma em flagelos e que diz isso pra gente? Eu me lembro de quando eu cantava, eu me lembro de quando eu adorava a Deus, eu me lembro de quando eu orava para as pessoas e elas eram curadas das suas enfermidades. Eu me lembro. Algumas pessoas que você encontra, né, que estão com a alma nesse lugar de dor, elas se lembram de Deus. Às vezes, Deus, nós nos afastamos da presença de Deus por tantas questões. Claro que eu acho que a primeira delas que nos afasta da presença de Deus, possivelmente, é a dor emocional do indivíduo, de cada indivíduo, sabe? Eles vão perdendo a alegria, trazer pela vida. Às vezes a gente culpa Deus, culpa a igreja, mas é a nossa própria alma que está em desespero. Né? Aquelas pessoas que se afastaram da congregação, que faz falta, né? Na comunidade cristã. Vem para a igreja. Hoje existe um movimento dos desagrejados. Se decepcionaram com todas as igrejas. E aí abriram, são dos desagrejados. Eles se reúnem de vez em quando na casa de um de outro. É uma moda. Né? Lá eles cantam e tal, mas essa comunhão gostosa da congregação cura a gente. Sabe por que eu fui curada? Porque essa comunhão me trouxe de volta o abraço dos irmãos, o olhar dos irmãos de desespero em relação à dor deles, sabe? De ir à casa de alguém que estava lá com a alma dilacerada e você tinha que orar por ele, dar uma palavra de conforto para ele.
salvação, por cura. E a minha também estava doendo. Mas aquilo me trouxe de volta. Eu falei, não posso ficar nesse lugar de dor. Eu não posso ficar nesse lugar de desespero. E falando da minha dor, e falando da minha dor, e reclamando da minha dor, reclamando das pessoas que, dentro da minha percepção, tinham trazido para mim esse sofrimento. Eu vivi assim, quase um ano, reclamando. E aí quando um dia nós fomos, uma pessoa me procurou pedindo ajuda, desesperada, querendo se suicidar e tal. Eu cheguei diante dela, eu olhei para o olhar dela e falei, Jesus, esse aqui não é meu lugar. Como o salmista falou, pai, eu preciso voltar para a presença. Eu preciso ir para a casa de Deus de novo. Eu preciso ir para a comunidade cristã. É ali que eu sou curado, é ali que eu sou renovado. Nós precisamos congregar. Tira essa ideia de que a igreja te adoece. Não. A igreja te cura. A igreja te cura, sim. Independente de como você vai olhar para os demais. Nós precisamos olhar, sabe? Aí quando você olha para o olhar de alguém, ele está ali precisando de uma palavra, de uma oração, de pegar na mão dele, um abraço. Aí você fala, poxa, eu não posso ficar nesse lugar aqui. Esse lugar, eu posso ficar aqui. Como o salmista falou, opa, eu preciso sair, eu preciso voltar para a presença. Eu preciso da presença de Deus agora, imediatamente. Porque eu preciso curar pessoas também. Esse é o nosso chamado como igreja, que eu iniciei falando para vocês. Deus nos deu espírito de autoridade, de ousadia, de intrepidez, espírito, sabe, de guerra, de força, né? Nós somos privilegiados, nós temos Cristo, nós conhecemos Jesus. Ele falou sobre tudo, né? Sobre essa vida que nós iríamos viver, de tribulações, de dores, de morte. Mas Ele estaria conosco todos os dias. Esse Jesus que eu conheci, e que independente da minha dor existencial, sabe, seja ela qual for, vinda de onde vier, Ele vai continuar me usar. Vai usar você. A questão é que às vezes a igreja não consegue lidar com os conflitos da vida, existencialmente falando. E aí a igreja correu para dentro de casa, se fechou. E o mundo está matando. O diabo está matando as pessoas. O diabo está matando as pessoas. Não é? E se você se dispuser, Deus vai te usar como canal. Amém? Vamos para a congregação, vamos de volta para a casa do Senhor. Que saudade dos louvores, que saudade das mensagens, que saudade de Deus, que saudade do sorriso dos irmãos, que saudade. Isso precisa estar no nosso coração, irmãs. Fale mal da igreja, não, a igreja é isso. A igreja cura. A igreja cuida sim. Amém? Igreja é saúde. Quando estamos reunidos, o Espírito Santo abre a cabeça. O Espírito Santo move. Ele ordena a cura. Amém? Ele está trabalhando agora, inclusive, nos nossos corações. Olha, a dor existencial não vai acabar, o problema não vai acabar. Nós vamos lidar com perdas, com morte, com decepções, com frustrações. Pessoas vão falar mal de nós, pessoas vão nos trair, vai continuar. Mas não se afaste da presença de Deus. Não se afaste da presença de Deus. Versos 6 e 7. Eu me lembro de ti. Meu Deus, dentro de mim minha alma está batida. Portanto, eu me lembro de ti. Todas as tuas obras, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Eu me lembro de ti. Né? Uma alma adoecida às vezes tem a culpa em Deus, né? Não é assim? Às vezes a gente está adoecido, né? Que é o que ele está falando ali. Às vezes a gente põe a culpa em Deus, né? Assim, tá vendo? A gente ora, Deus não responde.
tentamos caminhar tão direito. E por que isso acontece com a gente? Né? Eu lembro que um dia, nessas crises, eu fui para papai é um pastor, eu jubilado, né? Eu tenho 2 anos, não sabe. E eu me lembro que a gente estava decidida a deixar o ministério. Eu falei, eu não quero mais. Não quero nem saber. Não quero. O coração da dor. Eu fui conversar com o papai. Falei, pai, eu e José decidimos deixar a igreja. Aí eu contei para ele algumas coisas, né? Ele falou assim, olha. Aí eu falei, meus irmãos são todos muito bem sucedidos. Olha, não precisa ter só crentes. Não precisa ter cada igreja sofrendo com a gente. Ele falou, você acha que eles são mais bem sucedidos que você? Você tem o maior tesouro na sua mão, que é a alma dessas pessoas. Você é mais rico do que todos eles. Você não percebeu isso ainda não? O que você tem mais precioso, né? É muito maior do que eles têm. Por que você vai deixar por isso? Pode deixar. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Faça isso. Deus colocou isso no seu mão. Você lembra? Desde pequena que eu falava, a minha vai ser escolha de pastor. Você sempre amou muito a Deus. Você sempre se dedicou à obra. Com muito zelo. Você vai voltar atrás, você vai deixar o diabo roubar isso que Deus te deu. Deus te deu isso. Foi Deus que te deu. Não tenho dúvida disso. Desde cedo eu fiz isso. E era muito. Eu ia com o papai para a cadeia para cantar. Eu tocava na banda da igreja. Eu cantava no louvor, eu cantava no coral, eu fazia tudo. Eu amava, amo. Meus irmãos também. Mas eles eram menos do que eu. Eu era muito. Depois eu fui fazer teologia. Eu lá depois São José. Então, queridos, papai falou, foi ministrando, eu fui chorando. Literalmente. Mas eu saí de lá tão forte, tão cheia, sabe, da presença. E voltei, entrei ali sorrindo, com o coração diferente, com a alma diferente, disposta a continuar. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Foi Deus que te deu. Não deixa. Deus te preparou. E aí o salmista está falando aqui, né? Às vezes a gente culpa Deus, né? Por causa das nossas dores. Eu culpei. Deus, por que é isso? Só faz tudo para todo mundo e não faz para a gente? O ministério de fulano prospera, o ministério de fulano cresce. E o nosso não, e a gente está fazendo tudo direito, Deus? E ele falava muitas vezes. Mas eu entendo hoje, olhando para mim e falo, que todos. Deus tem particularidades para cada um. Eu sei que Deus se agrada daquilo que nós fazemos. Com simplicidade, mas com zelo, com presença. Amém? E aí, no verso 8 aí ele fala, contudo, ó Senhor, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Ele começa a mostrar a sua comunhão e restauração. Ele começa a falar com Deus, olha, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Olha o 9. Direi a Deus, a minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Porque anda angustiado por causa da opressão dos inimigos? Né? Por que te esqueceste de mim? Ele começou a falar para Deus, ele começou a voltar para Deus. Às vezes a gente tem que falar para Deus, conversar com Deus. Deus, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Eu estou me sentindo tão sozinho. Deus, não tenho conseguido ouvir mais sua voz. O que está acontecendo? Né? Às vezes a gente tem que se voltar para Deus e falar, Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Por acaso o Senhor não está ouvindo a minha oração, Deus? Sabe? E
doendo, aqui está doendo, aqui está assim. Eu estou vivendo essa situação e o Senhor não resolveu, Deus. Fala com Ele, fala com Ele. Você pode falar com Ele. Mas não é carinho com as pessoas, porque isso é murmuração. Parece que Deus não gosta de mim, parece que Deus esqueceu de mim, Deus não está nada para mim. Não, para com isso. Aí é murmuração. Deus é tão lindo, tão sábio. Você pode falar tudo para Ele, até porque Ele já assume no seu coração. Mas às vezes é importante você falar. Né? A cura vem. Quando você senta com alguém para resolver um problema que você fala, tudo que você precisa falar, você sai dali aliviado. Não é assim? Deus te ouve, pode falar para Ele. Né? E o salmista está falando aqui, ó. Verso 9. Por que esqueceste de mim? Direi a Deus a minha morte, por que te esqueceste de mim? Porque eu angustiado por causa das opressões dos inimigos, Deus, eu estou angustiado. As opressões são muito grandes, os inimigos são muito grandes, né? Com ferida mortal nos meus ossos, ele está falando, olha, me afrontam os meus adversários. Nossa, ele tinha muito adversário, né? Como nós temos também. Me afrontam os meus adversários. E aí eles até perguntam todo dia, onde está o teu Deus? Ele está falando isso para Deus. Onde está o teu Deus? As pessoas estão me perguntando, os inimigos estão me afrontando. Nada está dando certo para mim. Onde eu coloco as coisas para fazer não funciona, e comigo funciona. Por que, Deus? O que está acontecendo? Né? E ele vai falando para Deus. Aí no verso 11, né? A gente precisa ter uma conversa aberta com Deus, tá, gente? Não tenha medo disso, não. Pode ter uma conversa aberta com Deus. Deus é seu amigo. Ele é seu Deus, né? Mas Ele também te ouve. Ele quer te acolher. É igual a conversa que eu tive com o papai. Né? De falar da minha dor, de falar do desespero da minha alma. Foi muito choro, chorei demais aquele dia. Sabe? E aí, com Deus é assim também. Ainda mais Deus, né? Fala com Deus. Se prostra diante dele, entra no seu quarto, fecha a porta. Ora, fala tudo. Você não fica falando com alguém. Fala tudo. Esperando. E aí o verso 11, olha, ele diz, por que estás abatido, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aí Jesus voltou para Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é a salvação. Ele é a minha salvação. Amém? Ele é a salvação da minha face. E o meu Deus. E aí ele se declarou para Deus. Ele já está com confiança, né? Depois que ele desabafou. E aí ele olha para a alma, olha, alma, você ainda continua abatida. Mas eu vou dizer para você, espere em Deus. Pois eu ainda o louvarei. Eu vou voltar a louvar. Eu vou voltar a pregar. Eu vou voltar a visitar. Eu vou voltar a cuidar das pessoas. Espera da alma, que eu estou voltando. Amém? Ele olhou para Deus. Se voltou para Deus. Primeiro ele reclamou. Depois ele se voltou. Eu vou voltar para a congregação. Eu vou ficar em casa lamentando, murmurando, né? Esfriando, não. Eu vou voltar para o coração. Eu vou voltar para a presença de Deus. Eu vou voltar para louvar, para cantar com os irmãos, para fazer visita com os irmãos, para cuidar dos seus irmãos, para resgatar as almas do inferno. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Amém? Queridas, deixe a presença de Deus assim, abundar no seu vida. Busque a Deus. Olha, Deus quer que nós invoquemos, né? Deus está perto daqueles que invocam o nome dele. Deus não está distante de você. Ô irmãos, eu amo tanto a Deus que eu sinto Deus nesse coração. Eu sinto Deus assim, sabe? Me abraçando.
tirando, vai aliviando mesmo os problemas que você vai continuar lidando, mas você não vai ficar desesperada diante deles. É assim que Ele faz conosco. A ponto de tirar a vida como as pessoas estão tirando. Né? É aquilo que eu falei para vocês. Nós precisamos cuidar mais das pessoas. Sabe? Eu estava com um paciente, ele foi velado até aqui nessa terceira igreja. Morava aqui no Jardim. Ele era meu paciente. 4 tentativas de suicídio. Na 4ª ele foi embora. Na primeira tentativa ele foi internado em coma quase 30 dias. E aí foi o tratamento, né? Eu era psicóloga dele, tinha psiquiatra que me medicava e eu tratava de tudo assim do que ele trazia. Fomos trabalhando. Depois ficamos 1 ano trabalhando, tal, ele foi sentindo melhor, demos alta para ele tentou de novo, mais uma vez. Voltou, mas até ele chegar aqui. De que eu fui no velório dele, quando eu cheguei na igreja, minha equipe lá do hospital foi, eu cheguei aqui. Mas a mãe dele, de desespero, eu abracei ela, falei, eu só posso te dar um almoço. Nós tentamos ajudar. Né? É muito triste, sabe? Aquele rapaz tão jovem, tão bonito daquele cachorro. Porque não deu conta de viver. Então, nós temos Jesus. Ele é o nosso funcionário. Ele está conosco. Ele te faz de pé todo dia. A palavra dele fala que ele faz forte alcançado. E que ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Maravilhoso. Ele multiplica as nossas forças todos os dias. Não é pela nossa própria força, é pela força de Deus. Volta para a casa do Senhor. Volta para a presença. Dedica mais, fique mais com Deus, menos com você. Fique mais com Deus. Deleite-se mais em Deus. Viva mais com Deus. Abra o seu coração, rasgue diante dele, como o salmista fez aqui. Ó, Deus, está doendo demais, minha alma está desesperado. Está doendo muito, não estou conseguindo sair do lugar, Deus. É essa dor que ele sente. De desespero. Então, gente, vamos buscar em Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Você crê nessas palavras? A Bíblia é um livro de sabedoria. É um livro de cura. É um livro que nos ensina como viver, né? A vida cristã e a vida espiritual. O nosso lado espiritual. Vamos nos encher de Deus? Amém? Tá bom.